A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 4, e versículo de número 1 ao 11, que vai nos dizer assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Muitas vezes nós pensamos que estamos buscando ao Senhor, jejuando, estamos nos consagrando e as tentações não vão acontecer. Mas aqui nós vemos, irmãos, que após Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, Deus permitiu que ele fosse tentado. Deus permitiu a tentação acontecer. Mas eu quero lhe dizer uma coisa da parte de Deus. Jesus estava preparado para aquela tentação. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós estamos conectados com Deus, fazendo a vontade do Senhor, jejuando, orando, buscando ao Senhor, nós não vamos ser isentos de passarmos pela tentação. Mas nós temos que ter certeza de uma coisa: se eu estou buscando, se eu estou orando, se eu estou jejuando, se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou preparado, eu estou apto para viver a tentação e ser aprovado. E ser aprovada, Rabaiacandarás, diz o Senhor. Muitas vezes não entendemos por que Deus permite algumas provas na nossa vida, quando estamos em um tempo de intensa busca. Porque você pode observar que assim, quanto mais você busca, muitas vezes, mais lutas, adversidades, desertos, tentações começam a te cercar. E Deus está dizendo: é porque eu, o Senhor, já te preparei para passar por cada etapa, por cada fase, pois tenho eu algo grande para fazer na sua raiacandarabacandarai vida. Jesus aqui estava passando, irmãos, pela fase da tentação, porque após ele ser aprovado, ele iniciaria o ministério dele. Aí eu te pergunto uma coisa: se o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus, passou por fases, quem somos nós para não passarmos? Você vai observar que após ele jejuar 40 dias e 40 noites, irmãos, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus não poupou ao filho amado dele de passar por aquela etapa. Deus não vai nos isentar de passarmos por etapa de tentações, de desertos, de provas, de dificuldade. Mas tudo isso é para quê, irmã? Para que você esteja preparada, para que você esteja apto para viver o propósito de Deus, porque Deus não vai mandar você viver propósitos que você não tem estrutura para viver. Deus não vai lhe dar direções que ele sabe que lá na frente você vai acabar caindo, você vai acabar não suportando, que você não vai ter estrutura para viver o que ele tem para sua vida. Então, primeiramente, ele permite você passar pelas fases. Primeiramente, ele permite você passar pelas etapas para depois ele te aprovar e você poder viver o propósito dele. Irmãos, com Deus não tem esse negócio de começar as coisas de qualquer jeito, não. Com Deus não tem esse negócio de tudo rápido, de repente, como num piscar de olhos acontece, sem preparação, sem nada, não. Você vai observar que o Filho amado de Deus, Jesus Cristo, foi preparado. Passou pela preparação, pelas fases, para nos mostrar. Porque quando ele passou aqui, irmãos, por cada fase, não foi porque ele não estava preparado, não. Foi para nos deixar como exemplo, para a gente entender que fases têm que ser vividas e não puladas. Mesmo que seja doloroso passar pela fase do deserto, da tentação, viva cada fase que Deus tem permitido na sua vida, porque Ele está trabalhando em você.
para que ele possa cumprir o propósito dele na sua vida. Declare comigo: Deus está trabalhando em mim para que ele possa cumprir o que ele tem comigo. Deus está trabalhando em mim para que ele possa cumprir o que ele tem comigo. Primeiramente, a Bíblia diz que Jesus teve o quê, irmãos? Fome. E o diabo, ele sabia, porque o diabo sabe aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos, aquilo que a nossa carne está almejando naquele momento. Porque ele vive, irmãos, ao derredor, observando tudo. O diabo é observador. Ele sabia que Jesus estava com o quê? Com fome. Se ele estava jejuando há 40 dias e 40 noites, você acha o quê? Que o diabo iria falar sobre outra coisa a não ser alimento? Não. Se ele sabia que Jesus estava com fome, ele ia tentar Jesus naquilo que a carne de Jesus estava pedindo. O diabo vai tentar você naquilo que ele sabe que você gosta, naquilo que ele sabe que a sua carne está gritando, mas você tem que entender que nem só de pão viverá o homem, nem só do desejo da carne, nem só daquilo que a carne pede, é que nós temos que viver mais de toda a palavra que procede da boca de Deus. Declare comigo: eu não tenho que viver do que a minha carne pede. Eu tenho que viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não tenho que viver do que a minha carne pede. Eu tenho que viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. A sua carne vai pedir para você orar, meu irmão e minha irmã? Não. A sua carne vai pedir para você jejuar? Não. A sua carne vai pedir para você consagrar? Não. A sua carne vai pedir para você ir para a igreja? Chegou do trabalho cansado, chegou do curso da faculdade, ela vai pedir? Não, ela vai pedir descanso. Mas você tem que fazer o quê? Eu não ando segundo o que a minha carne ordena. Mas o meu espírito tem que ordenar o que ela precisa fazer segundo a direção do Espírito Santo. Porque nós não fazemos a vontade da nossa própria carne. Nós temos que entender isso. Então Jesus deixou bem claro: eu não vou comer o pão, eu não vou fazer aquilo que a minha carne está pedindo, porque eu sei que eu estou designado, ordenado a viver um propósito que não é meu, mas é de Deus. Então, se o propósito é de Deus, quem direciona é Deus. Se Deus diz que é para jejuar, se Deus diz que é para ficar sem me alimentar, eu vou obedecer a ordem de Deus, mesmo que eu não entenda. E hoje Deus diz para você: mesmo que você não entenda, faça como Jesus, obedeça. Mesmo que você não compreenda, mesmo que a sua carne peça outra coisa e Deus mande você fazer uma coisa e a carne peça outra, faça o que Deus lhe mandar. Mas o diabo, irmãos, ele não desiste facilmente. E ele ali logo leva Jesus ao pináculo do templo. E ele começa a dizer: se és filho de Deus, tentando colocar dúvida na mente de Jesus. Irmãos, o diabo até hoje ele trabalha assim. Se Deus é na tua vida, se Deus te escolheu, tentando colocar dúvidas na sua mente: será que Deus vai fazer? Será que Deus existe? Será que não é coisa da tua cabeça? Ele vem de maneira sutil com serás, se és, para que você venha duvidar. E a Bíblia diz, irmãos, que ele diz o quê? Lança-te daqui abaixo. Ou seja, se joga de cima para baixo, porque Deus vai ordenar que o livramento chegue. O que tem de pessoas que tentam a Deus por achar que porque servem a Deus podem fazer tudo o que quiser, irmãos, mas não é assim não. Nós não temos que tentar ao Senhor nosso Deus. Você vai ver aqui que o diabo ele pegou o Salmo 91, irmãos, alguns versos fora do contexto. O verso 11 e o verso 12. E ele queria que Jesus ali se lançasse do pináculo do templo abaixo. Se Jesus não conhecesse as escrituras, ele iria ouvir aquela palavra e iria fazer, irmãos, como o diabo estava direcionando. É por isso que nós que servimos a Deus precisamos conhecer as escrituras. Porque Satanás, ele conhece, viu, minha irmã e minha irmã? Mas aqui, ele estava usando de uma maneira distorcida. Quando alguém usar de maneira distorcida, quando alguém tentar te enganar, quando alguém for usado por Satanás para tentar falar fora do contexto uma palavra que Deus, ele não falou, você vai conhecer a Bíblia e vai conseguir discernir que aquilo ali não é de Deus. Jesus discerniu, porque conheça a palavra do Senhor. Porque o inimigo, ele é astuto, viu, irmãos? Você observa que ele não conseguiu com os pães, ele foi aonde? Vou na Bíblia. E a Bíblia nos diz que Jesus responde para ele dentro da Bíblia: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu não vou fazer isso para tentar a Deus, não, porque a palavra de Deus diz que eu não devo tentar a Deus. Aqui nós vemos o quanto Jesus estava preparado.
É por isso que depois de orar muito, de jejuar muito, meu irmão, minha irmã, Deus permite o deserto e a tentação na sua vida. É porque você está preparado. Você está preparada nessa fase para passar. Deus não vai permitir em momentos que você está despreparado, sem orar, sem ler Bíblia, sem estar jejuando e buscando um deserto na sua vida, porque Ele sabe que se Ele permitir um deserto na sua vida, no tempo que você não está preparado, você cai. Você não suporta, você não aguenta. Então, nos momentos em que você mais busca, Deus permite algumas provas na sua história, porque Ele sabe que você vai ser aprovado, que você vai adquirir maturidade, que você vai adquirir fé. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. E o diabo, irmão, está pensando que ele desistiu? Não desistiu, não. Porque ele insiste, cuidado. Cuidado, porque quando ele tenta de uma forma que ele vê que você não está cedendo mais naquela área, ele vai para outra. Quando ele vê que você não está cedendo naquela outra área, ele vai para outra. Ele é insistente, viu? E você precisa de ser perseverante na presença do Senhor. O diabo é insistente. E os cristãos não querem ser perseverantes na presença do Senhor. Os cristãos não querem perseverarem na fé. E Deus está dizendo, persevere, porque o inimigo da tua alma é insistente. É por isso que você tem que ser um homem perseverante na minha presença, diz o Senhor. Uma mulher perseverante na minha presença, diz o Senhor. Porque o inimigo das nossas almas não brinca de ser quem ele é. Declare comigo, eu vou ser perseverante na presença do meu Deus. Eu vou ser perseverante na presença do meu Deus. E o diabo, ele tentou ali, irmãos, fazer com que Jesus o adorasse. De forma sutil, irmãos, ele começa ali a falar para Jesus que daria para Jesus, irmãos, a glória dos reinos. Ele começou a querer comprar Jesus. Quando ele vê que não consegue de uma forma e de outra, ele tenta de outra. Ele tenta comprar sua fé. Ele tenta que você, de uma maneira sutil, comece ali, sem perceber, a adorar a ele. A se entregar aos desejos da carne, às cobiças. Mas Jesus estava preparado. E Jesus disse, está escrito. Ou seja, eu conheço a palavra e uso ela de maneira correta. Eu não uso de maneira distorcida. Eu não sou somente conhecedor da palavra, mas eu vivo o que a palavra do meu Pai ordena. Não seja somente conhecedor e conhecedora da palavra, mas seja como Jesus. Você é conhecedor, você é conhecedora viva. Jesus vivia a palavra. Irmãos, não adianta somente a gente conhecer, mas nós temos que viver a palavra. Tem muita gente que conhece a Bíblia toda, mas não vive, não adianta nada. Nós temos que viver. Jesus vivia o que as escrituras ordenavam e ele disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Era isso que o Senhor Jesus fazia. Somente ao nosso Deus ele adorava e somente a ele ele dava culto. E por isso ele foi aprovado. Adore somente a Deus. Eu não sei o que o inimigo vai querer colocar no seu caminho para tentar tirar você do foco, mas o Senhor está dizendo, não venda a sua fé, não alugue, não empreste. Comece a se conectar somente com Deus. O deserto é uma fase, ele passa. Jesus passou pela tentação, Jesus passou pelo deserto, Jesus passou pela fase difícil aqui, mas ele foi aprovado porque ele foi fiel. Seja fiel no processo, seja fiel naquilo que você está vivendo, porque Deus tem algo lindo e extraordinário reservado para entregar para você, e o nome dele será glorificado na sua vida. Se você não desistir, se você não parar, se você não retroceder, se você fitar os olhos no Senhor nosso Deus. Hoje Deus diz para você que é tempo de fitar os olhos nele. Hoje Deus diz para você que é tempo de obedecer somente às ordens dele, conhecendo a voz do Senhor nosso Deus e fazendo o que ele ordena, e não aquilo que a sua carne quer, não aquilo que Satanás quer. Não, é fazendo a vontade de Deus. Porque fazendo a vontade de Deus somos aprovados no deserto e somos bem-sucedidos. E somos aprovados por Deus para vivermos o propósito dele. Por que Jesus estava apto a viver o propósito de Deus na vida dele? Porque ele foi aprovado no deserto. Seja aprovado no deserto. Seja aprovada no deserto, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Depois de Jesus ser aprovado, depois de toda aquela prova, irmãos, porque toda prova tem um começo, um meio, um final. Havia chegado aqui o final da prova de Jesus, assim como vai chegar também o final da sua prova. Não pense você que vai ser para sempre, porque não vai. Deus, ele tem um final para a sua prova. Você vai ver que os anjos vão vir e vão te servir.
Você vai ver que a alegria do Senhor vai tomar conta do seu ser e o que você está vivendo é somente uma fase. O deserto, a tentação foi somente uma fase. Não vai ser para sempre não, irmãos. Como não foi para sempre na história de Jesus, também não será na tua. Vai ter anjos te servindo porque você vai ser aprovado. Porque você vai ser aprovada. Declare comigo, os anjos vão me servir porque eu vou ser aprovada por Deus. Os anjos vão me servir porque eu vou ser aprovado por Deus. Versículo de número 11. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Os anjos serviram a Jesus e o diabo saiu. Por quê? Porque Jesus resistiu a ele. Jesus diz para você, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir. Você não pode ceder às tentações. Depois de toda a tentação, de todo o deserto, de toda a prova, Deus tem a aprovação para a sua vida. E o nome do Senhor será glorificado na sua história. Da mesma forma que Jesus foi aprovado no deserto, você também será. Nós também seremos e o nome do Senhor será glorificado na nossa história. Seja perseverante. Diga não ao inimigo, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra, Deus, nos ajude. Eu te peço que o Senhor nos dê força para que possamos ser aprovados no deserto, na tentação, como Jesus Cristo foi, porque nós sabemos, Pai, que não existe nada impossível para ti. O Senhor pode nos fortalecer, nos ajudar, nos sustentar, Pai. E depois de todo o processo, depois de dizermos não, Pai, a toda tentativa de Satanás, nós vamos viver os teus propósitos, nós vamos viver os teus desígnios, os anjos vão nos servir, o teu nome será glorificado. Oh, Deus, obrigada. Obrigada, meu Pai, porque toda prova tem um começo, tem um meio e tem um final. E eu creio que os teus filhos estão chegando no final da prova e eles estão sendo fiéis. Assim como o teu filho amado Jesus Cristo foi. Oh, Deus, obrigada, meu Pai, pela tua aprovação. Obrigada, Senhor, por não permitir as provas quando nós não estamos preparados. Porque quando pensamos que estamos fracos, Senhor, é aí que estamos fortes, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando estamos buscando, orando, jejuando. É quando pensamos, Senhor, agora eu não aguento a prova. O Senhor permite para nos mostrar que não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. E depois de toda a prova, depois de toda a tentação, vem a aprovação, vem a alegria, vem a conclusão da tua obra e o teu nome é glorificado. Estamos aqui, meu Pai, não para fazermos a vontade da nossa carne nem do inimigo, mas para fazermos a tua vontade, porque sabemos que a tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o teu nome será glorificado na nossa história de maneira especial, Pai. Eu creio assim, como foi aqui, na história do teu Filho amado Jesus Cristo, que nos deixou como exemplo, Pai, que nós devemos ser fiéis nas tentações, nos desertos, para depois recebermos a aprovação que vem dos céus para a nossa vida. Obrigado, Jesus, porque eu creio que nós seremos aprovados, Pai, assim como o teu Filho amado Jesus Cristo foi aqui. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para
para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que Ele tem aprovação para a sua vida. Não ceda às tentações. Não ache que é um castigo que você está passando, não. Deus está permitindo tudo o que Ele está permitindo, o deserto, a tentação. O que você está vivendo hoje é para um aprendizado. É para que o propósito de Deus possa se cumprir na sua história de maneira perfeita. Nem o Filho de Deus foi isento das etapas, mas ele nos deixou o exemplo, que as etapas são necessárias. Então viva cada fase, cada etapa, que você vai ver a aprovação chegando e o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida e os anjos te servindo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.